Fala pessoal, boa tarde, tudo jóia? Rio da Veleiros Eventos, vocês já me ouviram? Até já não tem mais dúvida nenhuma, né? O pessoal até, felizmente ou infelizmente, o pessoal também me conhece nas ruas. Muito legal, agradeço a presença de vocês. São pessoas super importantes, a gente faz isso para vocês e até pessoas que eu nunca vi na minha vida vêm me cumprimentar nos lugares mais inesperados, isso é muito legal. Acho que é um grande pagamento por isso que a gente faz. E a gente continua fazendo, tá bom? Com o maior carinho, dentro do possível, que é uma coisa, torna-nos um pouco mais próximos de vocês. E quando a gente vai para Angra, quando vai para Santos, quando vai para o Rio de Janeiro, até Florianópolis, a gente encontra as pessoas, é muito legal, tá? Então hoje nós vamos fazer uma coisa bastante diferente. Bastante diferente do que eu costumo fazer habitualmente, tá? Sempre eu respondo perguntas pessoais. Tá? O pessoal me liga, o pessoal entra em contato via Facebook ou via WhatsApp, telefone, o que for, tá? E-mail, muitas perguntas por e-mail sobre regata, sobre regulagem de vela, sobre 1 milhão de coisas. E eu sempre respondi muito individualmente. Eu não me recuso a responder, eu quero responder, quero participar com vocês. E só que acontece que no final das contas, às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos outros. Então, hoje eu vou tomar a liberdade de pegar, por exemplo, a pergunta deste nosso amigo aqui, é o Marcel Murakami, um cara que acompanha a gente já faz bastante tempo. Eu já perdi horas conversando com ele, foi uma delícia, pô, a gente trocou muitas informações, falei das minhas experiências, ele falou das dele, falamos de sonhos de ter um barco, ele está sonhando em ter um barco já faz tanto tempo, é uma coisa muito legal, eu sei porque eu sonhei e tenho. Sabe? Então, o sonho às vezes é uma questão de tempo para que você o realize, mas sentado esperando não vai acontecer, você vai ter que lutar, óbvio, né? Então, mas o Marcel fez uma pergunta para mim e essa pergunta eu vou compartilhar com vocês na própria voz dele, tá? Desculpem, talvez tenha algum problema de som, mas dá para ter uma boa ideia. Após a gente ouvir o que ele vai colocar, então eu vou responder para ele e vou torcer para que de alguma forma sirva para vocês, de alguma forma, que eu nem sei qual seria, e que a gente abre de repente então um campo para conversas, dúvidas, diretamente lá no YouTube ou nas perguntas e respostas e comentários, tá legal? Então vamos lá. Marcel, a palavra é sua. Manda, meu amigo. Oi, Rio, tudo bem? Eu queria te fazer uma pergunta, cara. Como é que dá pra ter mais ou menos uma noção para orçar um valor de um barco, assim, por exemplo? Eu vi um Bruma, aí o cara, vamos supor, o Bruma ele se encontra um valor entre X e X, valor mínimo e máximo. Aí ele tem um rádio, o cara colocou uma carga, uma plataforma de popa, já vem com barco, que mais? Tem uma placa solar. Como que a gente mais ou menos faz um levantamento de tudo isso para saber se o valor que pede tá coerente, assim, né? Tem uma carreta também, carreta rodoviária, sabe, essas coisas. Obrigado, Marcel. Pessoal, vamos à resposta ao Marcel Murakami. Pode ser a sua dúvida e você, inclusive, pode me ajudar. Às vezes eu vou falar alguma coisa que não de alguma forma não é correto ou não é exato. Não tem problema nenhum, eu vou falar o que eu acho. E eu vou falar o que eu acho para o Murakami, com quem já troquei horas de informações, mas não é para o Murakami, é para vocês todos, tá bom? É para mim. Eu mesmo, quando procurei barco, não tinha noção nenhuma. Alguém falava um preço, eu falava, tá, deve valer ou não deve valer, simplesmente isso, né? Então, vamos conversar sobre isso agora, tá legal? Vamos lá? Vamos lá, Marcel. Marcel e meus amigos, vamos falar sobre a aquisição do veleiro. Primeiro lugar, você vai comprar no estaleiro 0 km, você acredita que mesmo no estaleiro 0 km tem muitas variações? Você pode comprar um veleiro 0 km, tá? E você pode ter um monte de equipamentos de barcos antigos que você já possuía. Então você não vai precisar colocar esses novos equipamentos no novo barco, tá? Eventualmente, você vai diminuir muito o custo do que você vai fazer terminando de construir seu barco.
O próprio fato de você usar um estaleiro, nós temos, por exemplo, o nosso amigo Jadir Galera, ele construiu um barco no quintal da casa dele, ele não utilizou um estaleiro. Então, aliás, tem muita gente que constrói barco em sítios, em fazendas. Bom, o caso mais absurdo que eu conheço aí é do russo, do Sergei, que construiu um veleiro do lado de fora da janela do apartamento dele em Moscou, tá? Então não é para qualquer um. Mas vamos lá. Quando você vai procurar um barco, normalmente, por uma questão econômica, financeira, a gente acaba procurando um barco usado, porque o barco 0 km vindo de estaleiro, realmente ele tem um valor agregado muito, muito, muito alto. Então vamos no primeiro ponto. Qual é o mais legal para você comprar, um barco usado ou um barco de estaleiro? Sabendo que vai valer e vai depender do seu bolso. Mas tem um detalhe interessante. Obviamente você vai falar, comprar do estaleiro sempre é melhor. Sabe que não? Não necessariamente. Tem barcos de estaleiros que saíram de estaleiros e afundaram na primeira passeada, no primeiro passeio, na primeira viagem. Então, um barco novinho, às vezes ele vem com defeitos, seja lá por problemas de instalação, por problemas de equipamento, por problema de faltar um parafuso devidamente apertado, você vai descobrir na pior hora. Nós temos uma empresa famosíssima, francesa, que perdeu a quilha de um veleiro numa travessia, saiu da França, na travessia do Atlântico, perdeu o veleiro, tá? Perdeu a quilha e afundou rapidamente. A família conseguiu fotografar e filmar e tudo tal, pá. Então, tem outros casos, tá? Não é um caso, são vários casos. Tem casos de veleiros que saíram do próprio estaleiro e afundaram no mesmo local onde foram feitos, onde foram lançados na água. O caso mais famoso certamente é o veleiro Vasa, da Dinamarca, muito antigo, mas é um exemplo real, tá? Era se não me engano, até um barco de guerra da Dinamarca, uns vikings, eu não me lembro agora exatamente. Mas então tem muitos casos assim. Então, necessariamente, um barco zero é o melhor de todos? Não é necessariamente, tá? Eu tenho um veleiro de 32 anos de idade, indo para 33, que já passou por muitas provações, já foi 2 vezes ao Caribe, já foi dezenas de vezes para ilha de Fernando de Noronha, para Atol das Rocas, desceu e subiu o Brasil inúmeras vezes. Então é um barco que já passou por muita coisa. Meu barco é velho pra caramba, são mais de 3 décadas. Eu já peguei tempestade com ele, dou aula de vela com ele, estou sempre ralando, e o barquinho está lá. Mas tem que ter a manutenção. Então este é o ponto crucial. Se você for comprar um barco usado, Marcel, preste muita atenção na manutenção da parte estrutural do barco. O resto é perfumaria, meu amigo. Você tem que estar naquela parte flutuante, aquela parte que você vai conduzir a embarcação, que vai sustentar o seu mastro, vai segurar o seu leme. Isso é importantíssimo. Os parafusos da quilha, ver se não tem infiltração, a própria estrutura, as cavernas, as madeiras, o madeirame, a fibra, se não tem osmose permite penetração de água, essa água vai penetrando e vai liberando a fibra dela mesma. Então tem muitas coisas que você tem que analisar. E para isso nós vamos chegar agora num outro ponto, tá? Eu estou utilizando o vídeo porque a resposta é bem mais complexa do que parece. Mas vamos lá. Você tem aproximadamente, num veleiro médio, 250 itens para verificar um a um. 250 itens. Eu sou até capaz de pedir para um amigo meu broker, se ele me fornece essas informações, e eu coloco aqui de repente para vocês verem. Então vocês vão entrar lá, desde a proa, desde a parte de cima, desde a parte de baixo, madeirame, parafuso, infiltração, ver se tem ovo de barata, ver se todo o estaiamento ainda está intacto, qual é a nota fiscal e a data da instalação do estaiamento. O mastro em si não tem tanto problema, o problema maior é o estaiamento, que é o que segura o mastro lá em cima, tá ok? É o que segura o mastro numa tempestade em ventos mais fortes. Então, tentando ser um pouco mais objetivo, você vai ter que verificar item por item, porque um item que seja grave, você pode perder o barco inteiro, tá? Então não adianta ter muita perfumaria. Uma vez eu fui comprar um barco, não vou citar o nome do barco para não ficar chato, mas fizeram questão de me dizer o seguinte: olha, com esse barco aqui, você pode instalar um forno de micro-ondas. Eu falei, meu amigo, eu estou preocupado com forno de micro-ondas, fala sério.
Não estou preocupado com forno de micro-ondas, eu não quero uma casa, eu quero um veleiro, tá? Não quero uma casa. Então, características que você tem que ter na sua embarcação, Marcel e amigos. Primeiro, ele tem que ser seguro, e muito seguro. E quando eu digo seguro, é seguro estruturalmente. Eu não estou falando de boias de salvatagem, não é disso não. Fogos de artifício, não. Ele tem que ter segurança nele, na estrutura, na construção. Isso tem que ser muito seguro. Estaiamento, a parte de aço inox, a parte de alumínio, tem que estar tudo bem aterrado, porque se não está aterrado ao longo dos anos, a corrosão galvânica vai corroendo tudo no seu barco, tá? A umidade vai corroendo tudo no seu barco. O sol vai corroendo muita coisa, especialmente aí estofamentos e velas e partes de tecidos, tá? Então se preocupe primeiro, antes de mais nada, com a estrutura do seu barco, tá ok? Isso posto, vamos agora dar um salto grande. Eu poderia ficar aqui falando horas, basicamente de item por item. Não vou fazer isso, tá? Vou tentar ser um pouco mais objetivo, embora eu seja um pouco, eu tenho que passar por algumas etapas. Próxima fase. Quando você já achou o barco certo, que aquele barco é firme e tal, você vai procurar o valor de mercado dele. O valor de mercado não é o que ele vale. Você pode ter um barco que vale 48 milhões de reais. Tá, mas o mercado paga 30 mil reais. Não adianta você dizer que ele vale. Você dizer não é resposta. O mercado funciona com oferta e procura. Se não houver a procura, não adianta. Ele tem uma ofertinha lá, única ofertando e ninguém procura, o preço vai baixar. Essa é a realidade da economia, ok? Então, você me perguntou, como eu faço para orçar um barco? Primeiro você vai comparar com outros do mercado. Quando você comparar com outros do mercado, agora eu vou ser mais objetivo no que você me perguntou, Marcelo. Vamos lá. Me ajuda aí, amigo. A plataforma é interessante? É interessante. A placa solar é interessante? É interessante. Tanques, eventualmente, você não falou, mas tá, vou elocubrar e vou falar alguma coisa a mais. Tanques extras de água são interessantes. Aí você começa a pensar um monte de coisas interessantes. Rádio é interessante, tal. Vamos falar um pouquinho dessas coisas. O dono do barco anterior, o dono anterior desse mesmo barco, o que ele pensou? Puxa, eu quero uma plataforma de popa. A pergunta é, você quer? Não adianta o cara fazer, ele fez o barco para ele. E às vezes para você não tem nexo. O primeiro veleiro que eu comprei, que era um Atoll 23, o cara estava preparando para dar uma volta ao mundo. Tinha um tanque lá de 200 litros, que ocupava um espaço gigantesco num barco pequeno, que eu não pretendia dar a volta ao mundo. Então, eu dei o tanque de mais de 200 litros de água, eu dei para uns pescadores. Então não serviu para mim, quer dizer, o dinheiro que o cara gastou, para mim, não serviu. Então você tem que ver o que você quer, e não o que o antigo dono queria, tá? Placa solar, num veleiro de 19 pés, desculpa, vou falar um pouco do meu raciocínio, quase totalmente desnecessário, a não ser que você queira morar no barco, tá? Se você não for morar no barco, você só vai utilizá-lo de final de semana e tal, é outro item que eu não vejo realmente necessidade para você, tá? Eu tenho um amigo, Wagner, ele foi dono do veleiro Happy Hours, era um Velamar 24, a gente velejava bastante, a gente andava muito juntos, eu, a minha esposa, ele, a esposa dele e tal, era muito legal. Na época a gente tinha um 23, ele tinha um Velamar 24. E ele chegava com o carrinho dele, tirava a bateria do carro, botava no barco, trabalhava o final de semana inteiro, sem problema nenhum, usava bastante a bateria. Chegava no domingo à noite, tirava do barco, botava no carro e ia embora. Nunca, nem a gente pensou em colocar, eu também nunca pensei em colocar no meu 23 pés, um tipo de uma placa solar, por exemplo. Para esquentar a água, eu quero um boiler. Cara, então a gente vai começar a criar um monte de coisas, tá? Meu pensamento em relação a isso é bastante moderado, porque eu não estou muito preocupado com os equipamentos que o barco possui, tá? Sim, os equipamentos contam, mas eles não compõem o barco, no sentido de ser a parte mais importante para mim. Lógico, se eu desejo um barco com placa solar? Desejo. Desejo um barco com uma targa maravilhosa? Desejo. Enrolador de genoa? Baita conforto, lógico que interessa, tá? Mas o meu, por exemplo, eu estou falando do Orsa, do H2 Orsa, tá? Que o nome dele está aqui.
O H2 Orsa veio com um enrolador de Genoa que era horrível, era um alado, era uma porcaria, era totalmente fora de propósito. Ele, para funcionar, eu tinha que ir lá na proa, trabalhar na proa, enrolar ele na mão lá na proa, não tinha nexo nenhum, era um absurdo, não sei como alguém idealizou aquilo e mais ainda, não sei como alguém comprou aquilo, tá? Então depois eu troquei, coloquei outro de outra empresa aí, nacional. Então o que acontece? No final das contas, o que eu comprei do meu barco e o que tem hoje nele é totalmente diferente, porque eu preparei o barco para mim. Aí você vai falar, Rio, tudo bem, é gosto e tal, mas eu quero saber uma coisa, Rio, o valor aumenta ou não? E desculpa, eu vou insistir de novo, também depende. Por quê? Você pode comprar um barco que você fala, pô, ele tem radar, tem rádio, tem GPS. Legal. Aí você vai ligar, você descobre que o radar dele tem 10, 15 anos, é incompatível com o novo GPS, o rádio também já não funciona mais, não tem AIS, não tem uma série de recursos, não é a prova d'água, entendeu? Então você pode comprar um barco lotado de equipamentos que não funcionam ou que pararão de funcionar em breve. E se você pegar e falar, pô, vamos considerar o valor de cada equipamento ao longo do tempo, você vai poder descobrir que não valeu a pena. Porque de repente era mais fácil você guardar um pouco a grana, esperar um pouquinho e depois comprar o radinho certo para você. Não comprar porque tem um rádio, tá? O GPS, já me deram GPS gratuitos, alunos meus falaram, Rio, comprei um novo barco, veio com GPS porcaria, tal, para você dar aula para os seus alunos. Não serve para nada, nem sequer para dar aula para os meus alunos, entendeu? Viu? Com carinho, tal, recebi. E depois até dei para alunos para eles tentarem fazer trabalhos nesse sentido, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou agora, sendo mais objetivo, falando diretamente agora para você, Marcel, e para quem tiver mais ou menos com um assunto paralelo, eu compraria um Bruma, primeiro analisando a estrutura. Ponto. Isso eu já falei, só estou repetindo. Segundo ponto, os equipamentos eu ia analisar se me interessam ter, não para o vendedor. Porque para o vendedor ele usou o que ele quis. Então eu sou o comprador. Eu falo, amigo, essa plataforma não me interessa, eu não vou ficar pescando com esse barco. Agora, plataforma é desejável, mas eu não sei, depende do desenho dela, depende de como ela vai te atender e depende de como você vai usar. E uma plataforma muitas vezes até atrapalha para você colocar o motor de popa. Ela pode ajudar, mas ela pode atrapalhar. A placa solar, meu Deus, cara, o que você tem de equipamento no Bruma 29, no Bruma 19? Você não vai ter praticamente nada. Então, repito, mas eu vou passar um mês velejando. Então já interessa. Então, não pergunte o que o barco tem. A pergunta certa quando você for comprar um barco é o que eu vou fazer com aquele barco? O que eu quero usar nesse barco? Como eu vou utilizar esse barco? Quantas vezes, quantas milhas eu devo navegar por ano, por mês, por semana? Tá? Qual a distância que eu vou navegar? Vou levar amigos ou vou fazer uma vela em solitário? Tá? Se você não souber responder essas perguntas, você não pode comprar um barco ainda, porque você só quer comprar um equipamento. Tá? O barco é a extensão do seu corpo, o barco é a extensão da sua família, o barco é a extensão do seu sonho. Então, se você comprar um barco totalmente inadequado, o seu sonho vai virar pesadelo. Tá? Então, não vai nessa, não cai nessa de comprar um barco só porque coube no bolso. Não. Você pode até fazer isso e falar assim, não, eu quero aprender, eu quero desenvolver na vela, eu quero começar a trabalhar isso. E se eu quero começar a trabalhar isso, eu preciso de um barco qualquer que seja. Ok, você pegar qualquer barco, você vai aprender, e é legal, eu não estou dizendo não compre. Compre, vai se divertir, vai aprender ao máximo, vai se dedicar bastante, tá? Vai apanhar pra caramba, que faz parte, não se preocupe, todo mundo errou. Lars Grael, Torben Grael, eu, você, todo mundo vai errar, é normal, tá ok? Quanto mais orientações, melhor. Mas compre um barco que você queira, porque você acha que ele vai te atender. Isso é fundamental. A partir daí, rigorosamente falando, os equipamentos, eu vou exagerar o termo, tá? São quase perfumaria. Quase perfumaria. Procure equipamentos que você vai utilizar. O barco é um famoso transportador de tralhas que não servem para porcaria nenhuma, porque o pessoal sai comprando toneladas de tralhas. E tralhas que não servem para nada e ocupam muito espaço. E que na hora de comprar você fala, nossa, como eu vivi a vida inteira sem esse negócio. Esse negócio é importantíssimo para mim. Depende.
tá? Depende. Esse é uma questão de juízo de valores que vai depender muito de um para o outro, tá? Eu, quando fui comprar o meu barco, só para ilustrar um pouquinho mais, comprei o meu primeiro barco, foi um Atoll 23, eu estava doido pelo meu barco, porque eu andei nele, eu naveguei nele, eu fiz uns testes nele, eu brinquei de tentar afundar o barco, que eu tinha insegurança com relação ao barco, já era um barco antigo naquela época, comprei em 1989. Eu casei e fui morar no barco Antate e nós fomos verificar o barco. Me apaixonei pelo Atoll, eu queria o Fast, mas o Fast tinha um preço muito mais alto, não tinha como pagar. Me apaixonei pelo Atoll e falei, olha, eu vou comprar esse barco, quero comprar esse barco. E o dono, na época, tinha falado um preço, ele subiu muito, disparou o preço, acho que ele viu que eu gostei demais do barco, eu sou muito franco, sou muito honesto, falei realmente que me apaixonei pelo barco. Ele pegou e subiu demais o preço. Não, esse era o preço antigo, agora subiu. Falei, olha, esquece, você estava me dando por um preço X, agora subiu o preço, eu não vou mais comprar. E ficou até um ambiente ruim, a gente meio que brigou nessa hora. E no que a gente brigou, eu comecei a procurar outros barcos. E fiquei muito ofendido com ele ficou ofendido comigo e tocamos a vida. Achei um barco, era um Apache 23. O Apache, que era um mod 23, barco volumoso por dentro, só que ele tinha quilha longa. A quilha é fundamental para o que você vai fazer no barco. Escolha um veleiro pela quilha, é o primeiro item que você tem que enxergar. E eu não queria o Apache, eu não queria aquele veleiro, porque ele era long kill, sendo long kill, porque ele ficava na represa, ele era ótimo para represa, mas eu queria para o mar, tá? Resumo da brincadeira, falei, fiz uma negociação com o dono do Apache e a gente acertou o preço, exatamente o mesmo preço que eu tinha combinado de pagar no Atoll, tá? Que chamava Lafase na época. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer a última ligação para o dono do Atoll 23. Liguei para o cara, Davi. Aí, Davi, é o seguinte, olha, aquele valor que eu falei para você, que é o que a gente tinha começado a falar, 6 meses depois. Aquele valor eu vou dar amanhã ou depois de amanhã, eu estou fechado com um barco, estou só para bater o martelo, mas eu ainda queria comprar o seu barco, o Atoll. Então só estou te informando que eu vou comprar outro barco. Se você quiser, eu vou te dar exatamente o que nós combinamos. Se você não quiser, beleza, tranquilo. Tchau, tchau, a gente nunca mais se vê. E eu vou comprar outro barco, vou me virar com o barco lá da represa e vou dar um jeito de levar para o mar e tudo mais. Aí ele falou, bom, você está com a grana? Falei, tô com a grana aqui. Ah, então me encontra amanhã no banco. Aí fomos lá no banco e fechamos, comprei o barco que eu queria. 6 meses depois de já ter decidido comprá-lo, tá? Então, meu amigo, a dica aí é a seguinte: siga o seu coração, mas não haja com tanta emoção, haja com razão, tá legal? Não sei se isso te ajuda, não vou falar para você somar os valores dos equipamentos, porque seria uma mentira, porque uma coisa é você ter um rádio 0 km, outra coisa é você ter um rádio com 5 anos de uso, outra coisa é você ter um rádio com 10, 15 anos de uso. Eu não sei, eu não posso te pedir para avaliar. A placa solar, ela está carregando perfeitamente? Ela é da série antiga? Ela é de uma série que o sol tem que pegar perpendicularmente? Se ele pegar um pouquinho inclinado já não funciona? Não sei. Então, a plataforma vai te atender ou vai te atrapalhar? Não sei. Então, não dá para dar uma resposta linear sem estar lá no barco. Então, vamos agora só esticar um pouquinho o assunto aí. Se você me permite, vou adiar um pouquinho mais o assunto. Então, pessoal, o que acontece de negligenciar a compra do barco, o item que sempre a gente negligencia, tá? São as velas do barco. Muitas vezes você vai pegar um barco com velas usadas, elas podem estar muito boas, mas podem estar muito castigadas, elas têm um custo adicional muito grande. É bom que elas tenham uma boa qualidade, que elas estejam bem alinhadinhas, tá? É um dos itens mais importantes quando você vai comprar um barco usado e, obviamente, você está trazendo velas usadas, porque as velas são nada menos do que o motor do seu veleiro. E é um ponto que o pessoal costuma esquecer, tá? Ou falar, não, isso é um pedaço de pano, qualquer coisa eu compro uma nova. Não é tão simples assim, tá? E você acaba botando depois uma vela porcaria só para compensar. Não faça isso. Coloque vela de qualidade, porque ela é que vai empurrar o seu barco,
tá bom? Esse é um item que eu acho importante a gente parar e conversar um pouquinho, porque quando a pessoa compra um veleiro, está comprando um veículo. É uma casa, mas é um veículo. E esse veículo precisa de uma série de estruturas que a gente já falou. E essas estruturas todas, na verdade, formam uma espécie de chassi, onde você vai instalar o seu motor. E o seu motor é a vela. É um item que eu deixei para conversar à parte, tá? Especialmente para o Marcel, para ele se precaver, tomar cuidado com esse item, tá ok? Vale para todos, vale para vocês, vale para mim e vale para nunca esquecer. Faz muita diferença, tá bom? Agora vamos ver quem realmente pode te ajudar nessa compra. Um problema sério. Se você não sabe avaliar esse tipo de coisa, se você quer uma avaliação perfeita, você pode chamar um broker. E broker, você tem 2 tipos no mercado, tá ok? 2. Um bom, ou ótimo, e um ruim, porcaria, lixo, que não serve para porcaria nenhuma mesmo. Por quê? Porque o broker está doido para vender. O broker, ele fechando a negociação, ele vira as costas, pega a comissão dele e some. Essa é a verdade. Agora, um bom broker, ele te dá um verdadeiro acompanhamento pós-venda, não só antes e durante a venda. E eu conheço algumas pessoas que já odiaram brokers. E brokers têm uma lábia muito boa, tá? Você tem que tomar muito cuidado com esse pessoal. Mas tem uma coisa, quer queira, quer não, eu acho justo eles receberem uma comissão, primeiro porque é trabalho, tá? Trabalho especializado. Segundo, porque o cara vai avaliar coisas, ele já está habituado com isso no ramo, ele vai avaliar coisas que você não avaliou. Com certeza você não ia avaliar. Então, desde o tipo de mastreação, estado da embarcação, estado dos parafusos, estado tudo, um bom broker vai te atender muito bem, tá? Então, essa é a questão maior. Utilizar ou não um bom broker? Você vai ter uma perda, você vai ter que pagar o cara. Mas, em tese, é a garantia de você comprar um barco numa condição melhor, tá ok? Então, analisa a possibilidade. Só uma coisa, em relação a valores de mercado, pela minha experiência, o broker inflaciona o mercado. O broker sobe o preço do barco. Ele sobe por 2 motivos. Que ele quer atender bem o cara que está vendendo e ele quer aumentar a comissão que ele vai receber. Isso é uma pena, porque ele praticamente impede você de eventualmente fazer uma negociação direta com o dono. Então eu sempre comprei diretamente com o dono, mas eu sei de pessoas que adoraram utilizar um broker para ajudar na aquisição da embarcação, tá legal? Bom, meu amigo, eu posso falar aqui por horas e horas e horas, não sei se iria ajudar, mas sinceramente é essa forma que eu vejo como você poderia analisar, avaliar e buscar o barco que você quer. Espero muito que você consiga comprar o barco que você quer. Espero muito que o barco que você comprar seja o adequado para você, tá? E eu espero muito que você tenha a felicidade de cruzar comigo no mar, a gente juntar os barcos, tomarmos uma cerveja juntos, um dia de sol ou chuva, tanto faz, tá na natureza, tá bom. Mas que a gente curta e que a gente se abrace e que você, principalmente, esteja feliz com o que você comprou. Tá? Eu nunca comprei um barco com menos de 10, 12, 15 anos de uso. E vou te dizer, nunca me decepcionei com os barcos que eu tive. Tá? Tem gente que pensa que vai comprar um barco, um palácio e tal. Não, você tem que saber que você está comprando um veleiro, você está comprando um barco. E tem gente que quer pensar que aquilo é uma casa. Não é, tá bom? Marcel, amigos, tem muito mais coisa, mas só queria bater esse papo, é um monólogo, mas na verdade é um papo, e eu espero que vocês compreendam e percebam a intenção de que é mais para clarear a ideia de vocês, para que vocês tenham uma convicção, uma consciência melhor na hora de comprar um barco, tá bom? Só para concluir, quem quiser pode mandar perguntas dentro do possível. Se a pergunta for bastante ampla como essa que o Marcel mandou, aliás, obrigado Marcel, valeu mesmo aí pela pergunta, foi boa, foi muito produtiva e eu acho que eu consegui pelo menos aumentar suas dúvidas, né? Ou pelo menos dar um direcionamento para o seu comportamento a partir daí. E para vocês todos que eventualmente têm outras dúvidas, se for possível só batendo papo assim, a gente vai fazer assim daqui para frente, tá bom? Para agilizar alguma coisa que vocês tenham em mente aí, tá legal? Gente,
Um beijo muito grande para vocês. Marcel, um abração fortão aí do gorducho aqui, tá bom? E vamos nos encontrar no mar, tá? Beijos. Até mais, até a próxima. Tragam mais dúvidas e tragam mais sugestões. Vamos bater bastante papo aí, tá bom? É para isso que serve a tecnologia, né? A tecnologia está ajudando bastante, tá bom? É isso aí, galera. Abraço. Tchau, tchau. Bora!